Muito bem, estamos de volta. O conteúdo do programa de hoje é o querigma, isto é, o anúncio salvífico da morte e da ressurreição, também com finalidade prática. Quem escutava se supunha teria recebido ou estava recebendo uma graça de Deus para aceitar aquela pregação e, em seguida, se converter e ser batizado, recebendo o dom do Espírito. Tudo isto faz parte do querigma cristão. Vamos repeti-lo? Anúncio querigmático, conversão, batismo em nome de Jesus e recepção do dom do Espírito Santo. Este é o esquema quase que unânime de todos os discursos que Lucas escreve em pessoa, colocando na boca deste ou na boca daquele, porém, não agindo arbitrariamente, assumindo o que recebeu por via oral palestinense, vindo da Palestina dos anos 30, como o Cristo era anunciado naquela época. Interessante, quem lê o Evangelho de Lucas conhece até a infância de Jesus, mas nesses discursos aqui não há nada disto. Lucas é fiel ao que se pregava, ao que se anunciava na primeira geração cristã, nos anos 30, ainda na Palestina ou em Jerusalém. Podemos alguma pergunta? Está muito claro o discurso aqui, mas o senhor vai querer... Não vamos ler, porque eu não vou ler todos os discursos. Se formos ler todo o texto dos Atos, nós quase não terminamos mais, não é? Mas eu espero que tenha ficado claro na mente dos telespectadores as orientações que eu acabei de dar. Talvez o telespectador, por não ter tanto contato com as Escrituras, levante em si o seguinte questionamento. O senhor nos falou que o texto foi preparado em pessoa por Lucas, que o texto carrega consigo uma distância histórica, isto é, ele não foi escrito ao passo em que o fato acontecia. Pelo menos 50 anos depois. Pelo menos 50 anos depois. Que o texto carrega consigo uma mensagem catequética e uma mensagem profunda de conversão. Talvez na cabeça, sobretudo dos mais intelectuais, que gostam e admiram a Bíblia, a pergunta é: que credibilidade histórica tem um texto como esse, já que ele foi escrito tantos anos depois, sem ter comprovadamente fatos? Lamentavelmente, essa pergunta quase não pode ser respondida, porque nós não temos termos de comparação. O que acontece, por exemplo, nos evangelhos. Eu posso comparar Marcos com Lucas e com Mateus e ver a estrada percorrida e o progresso feito pelos dois últimos evangelistas que tiveram Marcos como cópia. Agora, Atos existem apenas este aqui. Não existe um outro texto canônico que nos fale das origens da igreja. O que eu posso dizer é o seguinte: o que chegou a Lucas 50 ou mais anos depois, Lucas deve ter escrito isto aqui por volta de 80, 85 da nossa era, de 30 a 85 são 55 anos, foi um mundo diversificado de informações orais.
Eu não acredito que tenha chegado dessa época algo já escrito. Ou não tenho como confirmar isso. Tradições orais, sim. Agora, por quem? Eu não excluo, não posso provar, mas não excluo a possibilidade de Lucas ter tido diante dos olhos algum judeu convertido daquela época. Isto não é impossível. Uma pessoa que tenha 70 anos, e 70 anos também se vivia na antiguidade, é uma pessoa que se lembra de muita coisa acontecida há 50 anos atrás. Não acha? Sim, mas quando o senhor pega esse exemplo, um judeu, por exemplo, Não, um judeu cristão. Um judeu convertido ao cristianismo, com os seus 70 anos, ainda nós estamos no pé da primeira geração cristã, concorda? Só que... E ao que nos parece, naquela primeira geração cristã, judaísmo e cristianismo bebiam de uma mesma lagoa. Sim, mas havia diferenciações. Havia diferença, a crença no Messias Jesus, por exemplo. Para os não convertidos, Jesus foi um criminoso, condenado à morte e executado pela autoridade romana. Para o convertido, Jesus era o Redentor, o Salvador, enfim, aquele que abria a única janela que nós temos para a eternidade, ou para Deus. Então, pessoas desse tipo, ou pessoas que tivessem escutado de primeira mão de outras testemunhas oculares, isto eu não duvido que Lucas tivesse diante de si. Ele mesmo não estava lá presente. Aliás, ao que parece, Lucas nunca pisou na Palestina, em Jerusalém sobretudo. Mas ele recebeu estas informações, ou teria recebido na sua mesa, ou no seu trabalho de escritor, diversas informações. Agora, com essas informações avulsas e disparatadas, ele teceu a seu modo, com a sua mente, com a sua teologia, um texto que tem a sua lógica e que chegou, através dele, até nós. Mais do que isto, eu não saberia dizer. Padre, um outro ponto que talvez interessante ressaltarmos é que o livro dos Atos, ele nos apresenta alguns discursos de Pedro. E já sabemos que, no fundo, são discursos do próprio Paulo, colocados todos... De Lucas. De Lucas, perdão. Colocados todos na boca de Pedro. E uma das expressões que se repete o tempo inteiro é irmãos. Jesus, a quem vós crucificastes, ou a quem vós matastes, ele ressuscitou. Ele, Deus, o Pai, né? Esse vós matastes aí é uma alusão, ou seria, ou posso afirmar, seria uma alusão clara aos judeus, e nisto aí eu posso ver a questão da política do antissemitismo, tanto falado nos evangelhos? Eu não acredito que se vá tão longe assim. A Escritura não é antissemita. Existem alguns textos mas polêmicos. Quando você pega o quarto evangelho... Existem alguns textos polêmicos, mas antissemitas, como certos padres da igreja, logo depois, mas o senhor não consegue ver nos evangelhos, na sua conjuntura, ao menos uma fagulha, um detalhe? Mas eu posso interpretar aquilo como sendo pontual, como sendo aquela geração. Que o seu sangue, por exemplo, em Mateus, caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Isto é, caia sobre a primeira e a segunda geração. Mas, além disso, não. Mateus também tem no capítulo 23 uma requisitória dura, severa, forte, contra os fariseus. Não contra os judeus, mas contra os fariseus. Agora, você
precisa saber que do outro lado também havia respostas. Não eram só os cristãos que se defendiam. Do outro lado, eram atacados também. Alguns ataques, através de textos judaicos posteriores, chegaram até nós. Alguns ataques, e fortes, não ataques suaves. Alguns chegaram, outros se perderam porque nunca foi escrito um anti-evangelho, um evangelho contra Jesus, apresentando Jesus como um embusteiro e enganador, e nada mais. E do ponto de vista pastoral e prático, padre, já que nós estamos no mês da Bíblia, é interessante que quando a gente olha a lógica e a estrutura, até quase que literária do discurso ou do querigma, a pessoa ouvia a mensagem, fazia daquela mensagem o epicentro do seu eu, se convertia, pedia perdão, recebia o batismo e punha as mãos na massa para trabalhar. E recebia o dom do Espírito. O dom do Espírito. Por que ao longo dos séculos a Igreja, aqui já pensando pastoralmente falando, não achou por bem manter esta metodologia? É uma boa pergunta, mas estão dizendo que o nosso programa se encerrou. Ela fica para a semana que vem. Muito obrigado e bom domingo a todos. A você e a sua família que sempre nos acompanha, um abençoado domingo.